o seguinte: aqui é que está a inteligência que tem sabedoria. As 7 cabeças significam 7 montes, onde a mulher está sentada no fundo. E as 7 reis, 5 já caíram, um é, o outro ainda não chegou, mas quando chegar tem de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela mesma também um 8º rei, mas procede dos 7 e vai para a destruição. Irmãos, o livro de Revelação é repleto de simbolismo, expressões usando símbolos, e não é diferente desses 3 versículos que acabamos de ler. Então, como podemos entender esses 3 versículos, onde há elementos que precisam ser identificados? A necessidade da sabedoria de cima. E aqui é um exemplo disso. Por meio do anjo, do apóstolo João, ele teve a explicação no que diz respeito a uma fera de 7 cabeças. Diz o seguinte: as 7 cabeças significam 7 montes. Na Bíblia, a palavra monte, por vezes, é utilizada representando poder governamental, governo. Até no livro de Jeremias, compara a Babilônia a um monte luminoso, que vem dizer o quê? Que é um governo luminoso. Então fica claro aqui que essas 7 cabeças são 7 governos. Continuando diz, onde a mulher está sentada no fundo. Quem então é essa mulher? No mesmo capítulo, aqui no versículo 3, depois de 5, vem fazendo referência a ela. Acompanhe comigo. E ele me levou no poder do Espírito para o ermo, e avistei uma mulher sentada numa fera cor de escarlate. Indo para o 5, ainda se mencionava a mulher. E na sua testa havia escrito um nome, mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das coisas repugnantes da terra. Agora ficou fácil de explicar quem seria essa mulher. Babilônia a Grande. Então aqui é o império da religião falsa, o entendimento que nós já temos. Então vem mostrando aqui que ela está no fundo, ou seja, ela exerce influência sobre os governos. O versículo 10 vem justamente confirmar o que já vimos a respeito das 7 cabeças significarem 7 governos, quando dizia há 7 reis, e reis significam também governos. 5 já caíram, um é, o outro ainda não chegou. Então, quando João recebeu essa revelação, o Império Mundial que dominava era o Império Romano. E a história nos comprova que antes do Império Romano já haviam existido 5 outros grandes impérios: o Egito, a Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. Então, o império ali era o Império Romano, que se expandiu por grande parte do globo terrestre e que teve várias colônias. Dessas colônias teve destaque a Grã-Bretanha, que também, por sua vez, fez suas colônias com destaque para os Estados Unidos. Formou-se então aí a 7ª cabeça, um império duplo, uma potência mundial anglo-americana. É justamente os Estados Unidos, a nação mais rica, e a Grã-Bretanha com sua influência em grande parte do mundo. Muito bem, irmãos. Continuando diz, mas quando chegar, tem de permanecer por pouco tempo. Então, diferente da 6ª cabeça, o Império Romano, que durou séculos, teve grande influência, esse império que atual domina, ele terá pouco tempo. O versículo 11 continua ainda a trazer um outro elemento, a fera, que era, mas não é. E ela mesma também um 8º rei. E como é que essa fera era, mas não é? Essa fera aqui, irmãos, não é a fera original, a fera das 7 cabeças. Era uma projeção dessa fera, uma imagem. Ou seja, a projeção dos poderes das outras 7 cabeças em uma entidade, que no primeiro momento é a Liga das Nações. Ela era, mas não é, porque a Liga das Nações surgiu aproximadamente em 1920, e em 1942 ela já estava totalmente extinta. Então ela veio existir, mas não existe mais. Então, como ela vai para a destruição, se ela não é mais? Vamos observar aqui o versículo 8. A fera que viste era, mas não é. Contudo, está para se ter do abismo, e há de ir para a destruição. Vejam só, então ela ficou durante o período no abismo, a Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu a ONU, que tinha todas as características da Liga das Nações. Então era a Liga das Nações ressurgindo do abismo. Então observamos aqui que a ONU ressurgiu, que hoje existe, e vai para a destruição. Então, irmão, é importante nós estarmos atentos ao cumprimento dessas profecias e no decorrer dos acontecimentos que estamos vivendo. Nós observamos que nós estamos realmente nos últimos dias. E diante disso devemos exercer fé nas promessas de Jeová e ter zelo na proclamação do dia do seu julgamento, que com certeza irá destruir tanto a fera como também a mulher Babilônia Grande.